Um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Ora, e esta emissão é especial, uma vez que a vou dedicar ao primeiro grande evento pessoano de 2018 que se prepara no município de Oeiras, já a partir deste sábado e durante 3 dias. A iniciativa toma o nome de Desassossego em Pessoa e é naturalmente inspirada em Fernando Pessoa e na sua obra magna em prosa, o livro do Desassossego. Esta iniciativa vai então ter lugar entre os dias 21, 22 e 23 de abril, sábado, domingo e segunda-feira que vem. É um convite à população de Oeiras e também de Lisboa e tudo à volta para ter um encontro marcado com o universo pessoano e tudo isto por ocasião do Dia Mundial do Livro. Vão, ao longo destes 3 dias, ter lugar uma série de atividades, todas elas com entrada livre, a cruzar áreas como a música, o teatro, a performance, as artes plásticas, também uma feira do livro, uma sessão de leituras públicas e uma palestra com uma das mais reputadas investigadoras pessoanas do mundo na atualidade, para terminarmos na segunda-feira, o dia 23, com uma conversa com convidados que já anunciarei. Para todos aqueles que têm em Fernando Pessoa um referencial e no livro do Desassossego o seu livro de cabeceira, e também para todos aqueles que ainda não tiveram um contacto mais profundo com o mais universal dos escritores portugueses, esta vai ser uma oportunidade de ouro para conhecer um pouco mais sobre uma das maiores obras de Fernando Pessoa, atribuída, como vos dizia, ao semi-heterónimo Bernardo Soares. Vamos então começar a nossa descoberta do Desassossego em Pessoa, em Oeiras, para conferir a partir então deste momento. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho a mim todos os sonhos do mundo. Ora, e o programa do Desassossego em Pessoa começa, como vos dizia há pouco, a partir de sábado, dia 21, com uma oficina criativa que vai desembocar na construção do paginário. Ora, o que é este paginário? É uma atividade criada no Brasil pelo escritor, artista e pesquisador Leonardo Vila Forte, que apresenta em Oeiras, no Desassossego em Pessoa, pela primeira vez, este seu projeto que já teve inúmeras realizações e tão bem-sucedidas no Brasil. Desta vez, o paginário vai naturalmente ser dedicado a Fernando Pessoa e ao livro do Desassossego. Vamos aos pormenores técnicos deste ateliê que resultará depois num painel em exposições, mas para conhecer mais sobre o paginário, vamos então ouvir pela própria voz a definição de Leonardo Vila Forte em relação a este seu projeto. O paginário ele é um mural com várias páginas de vários livros diferentes. Eu chamo amigos, leitores, escritores, artistas plásticos para enviarem para mim entre 5 e 10 das suas páginas favoritas, dos seus livros favoritos. E a gente recolhe essas páginas. Os 2 últimos tiveram 20 pessoas mandando. A gente recolhe essas páginas e faz esse mural aqui nas ruas. E vão vir outros aí pela frente. E é um projeto de arte e leitura, né? É uma forma de incentivar a leitura e tornar a leitura algo visível, porque se você reparar em arte como a música, o cinema, ou teatro, você vê as pessoas em relação com aquela arte. Você vai num show, está todo mundo lá se assistindo o show. E a leitura é algo muito individual, então a gente não vê as pessoas lendo geralmente. As pessoas leem nas suas casas, isoladas. Então é um projeto também que faz as pessoas verem as outras lendo. E isso eu acho que é bem legal, assim, esse projeto. E a gente fez vários exercícios de desenvolvimento, de criatividade e tal. E essa era uma ideia que eu já tinha há algum tempo, de levar páginas para as ruas, mas eu não sabia como.
E aí um dia eu fui visitar a escadaria Selarón, ali na Lapa, que é aquela escadaria cheia de azulejos do mundo inteiro, que as pessoas enviavam para o Selarón os azulejos de vários lugares, ele recebia e montava aquela escadaria totalmente diversa. E aí lá no ateliê da Ana eu sugeri para eles essa ideia do paginário, que seria como se fosse uma escadaria Selarón, só que de páginas de livros de ficção, principalmente, de romances, contos e poesia. Também tem quadrinho também. Ora, ouvimos então o paginário na definição de Leonardo Villaforte, o seu criador. No Brasil, ele já realizou com a sua equipa mais de 50 instalações do paginário e agora este projeto original chega pela primeira vez à Europa e logo em Oeiras. Primeiro, a partir deste próximo fim de semana, no Templo da Poesia, ao Parque dos Poetas, o equipamento de Oeiras, onde a programação do Desassossego em Pessoa se concentrará, e depois o paginário irá também ter uma instalação nas ruas da própria Oeiras, antes de partir mais para norte, portanto a explorar terras portuguesas. Como vos dizia há pouco, naturalmente esta edição do paginário será uma homenagem ao livro do Desassossego, numa mistura de arte visual, literatura e intervenção urbana, a partir da relação de leitores com páginas de livros que marcam a sua trajetória. As pessoas são convidadas a, selecionar as páginas favoritas da obra e também outros documentos relacionados com a literatura ou com as artes e ao longo de um ateliê no dia 21 de abril, sábado, uma oficina que vai ter lugar entre as 10 da manhã e a 1 da tarde e depois entre as 3 da tarde e as 6, o paginário ficará montado em esqueleto para ser finalmente instalado no domingo, dia 22. Esta contribuição coletiva e a sua construção vai acontecer então no domingo entre as 3 e as 6 da tarde no hall de entrada do Templo da Poesia ao Parque dos Poetas em Oeiras. E por falar em oficina, além do paginário, vamos ter também a oportunidade de, para pais e filhos, fazer-se uma oficina criativa de pintura com os dedos. É uma tarde agradável, uma promessa com garantias, na qual as famílias podem reunir-se para descobrirem juntos a experiência tátil e de liberdade oferecida por esta arte tão peculiar de pintar com os dedos. O artista plástico André Mariano fica à disposição das famílias para guiar o nascimento destas imagens inspiradas naturalmente na obra de Fernando Pessoa. Vão ser, por exemplo, paisagens, animais, casas, universos. Quantos podem ser, afinal, e são tantos os retratos que nos dispomos a sonhar na ponta dos dedos com a inspiração da obra de Fernando Pessoa. Este ateliê vai ter lugar no sábado, dia 21, entre as 3 e as 5 da tarde, uma vez mais com entrada livre, sujeita à inscrição prévia, na Sala Camões do Templo da Poesia ao Parque dos Poetas. E no sábado à noite vamos ter teatro no Desassossego em Pessoa com a peça Transição. Já lá iremos à sua descrição. Para já vamos entrando no clima do livro do Desassossego com esta peça gravada com a colaboração vocal de Mónica Cruz e Luís Miranda. Bernardo Soares, então, o que se faz por aqui? Vá para casa, está a chover muito. O silêncio que sai do som da chuva espalha-se, num crescendo de monotonia cinzenta, pela rua estreita que fito. Estou
Estou dormindo desperto, de pé contra a vidraça a que me encosto como a tudo. Procuro em mim que sensações são as que tenho perante este cair esfiado de água sombriamente luminosa que se destaca das fachadas sujas e ainda mais das janelas abertas. E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Toda a amargura retardada da minha vida despe aos meus olhos sem sensação o traje de alegria natural de que usa nos acasos prolongados de todos os dias. Verifico que, tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste. E o que em mim verifica isto está por detrás de mim, como que se debruça sobre o meu encostado à janela e por sobre os meus ombros, ou até a minha cabeça, fita com olhos mais tímidos que os meus, a chuva lenta, um pouco ondulada já, que filigrana de movimento o ar pardo e mau. Abandonar todos os deveres, ainda os que não exigem, repudiar todos os lares, ainda os que não foram nossos, viver do impreciso e do vestígio, entre grandes púrpuras de loucura e rendas falsas de majestades sonhadas. Ser qualquer coisa que não sinta o pesar de chuva externa, nem a mágoa da vacuidade íntima. Errar sem alma nem pensamento, sensação sem si mesma, por estrada contornando montanhas, por vales sumidos entre encostas íngremos, longínquo, imerso e fatal. Perder-se entre paisagens como quadros, não ser a longe cores. Um sopro leve de vento, que por detrás da janela não sinto, rasga em desnivelamentos aéreos a queda retilínea da chuva. Clareia qualquer parte do céu que não vejo. Noto-o porque, por detrás dos vidros meio limpos da janela fronteira, já vejo vagamente o calendário na parede, lá dentro, que até agora não via. Esqueço. Não vejo, sem pensar. Cessa a chuva, e dela fica um momento, uma poalha de diamantes mínimos, como se no alto qualquer coisa como uma grande toalha se sacudisse azulmente aberta dessas migalhinhas. Sente-se que parte do céu já está azul. Vê-se, através da janela fronteira, o calendário mais nitidamente. Tem uma cara de mulher, e o resto é fácil porque o reconheço, e a pasta dentífrica é a mais conhecida de todas. Mas em que pensava eu antes de me perder a ver? Não sei. Vontade, esforço, vida. Com um grande avanço de luz, sente-se que o céu é já quase todo azul. Mas não há sossego. Nem o haverá nunca. No fundo do meu coração, poço velho ao fim da quinta vendida, memória de infância fechada a pó no sótão da casa alheia. Não há sossego. E, ai de mim, nem sequer há desejo de o ter. Oh amigo, saia daí que me está a tapar a montra, pá! Assim ficamos por dentro de um pedaço da atmosfera do livro do Desassossego, o best-seller mundial e obra magna de Fernando Pessoa em prosa, cuja execução acabou por ser finalizada pela personagem fictícia que Fernando Pessoa acabou por designar semi-heterónimo. Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Mas o que poucos sabem ainda hoje é que este livro do Desassossego, a obra fragmentária pessoana, teve outras autorias. Alguns textos assinados pelo próprio Fernando Pessoa ortónimo, mas também, antes de Bernardo Soares, o Barão de Teive e, no início, ainda na década de 1910, o dandy e nobre falido Vicente Guedes. Ora, é o encontro imaginário deste Vicente Guedes, o primeiro a escrever
afincadamente para o livro do Desassossego, e Bernardo Soares, o semi-heterónimo de Fernando Pessoa, que acabou por terminar a obra. Este encontro destas duas criaturas está na base da peça Transição, um texto que criei justamente para simular uma conversa entre estas duas personagens do universo pessoano. Qualquer coisa que até hoje não tinha sido ainda levada a teatro. Este encontro de Vicente Guedes com Bernardo Soares oscila entre o drama e a comédia, e Bernardo Soares tem a difícil missão de explicar ao seu antecessor, Vicente Guedes, que o seu tempo com o livro do Desassossego terminou e que agora é a vez deste guarda-livros. Uma peça em diálogo e leitura encenada com os atores Adérito Lopes e Ruben Garcia, da companhia de teatro A Barraca, dois atores que não hesito em classificar como atualmente os mais experimentados a trabalhar a obra de Fernando Pessoa e também a encarná-lo, nomeadamente através das peças da Barraca, com destaque óbvio para 1936, o ano da morte de Ricardo Reis, baseado na obra homónima de Saramago, onde Ruben Garcia encarna o fantasma de Fernando Pessoa e Adérito Lopes é Ricardo Reis. Desta vez, Adérito Lopes, em transição, vai ser Vicente Guedes e Ruben Garcia assume o papel de Bernardo Soares. Vai ser no dia 21, sábado, às 9h30 da noite, com entrada livre, seguindo-se uma conversa connosco, o autor e os atores. Recordo que para assistir a esta peça gratuitamente será necessário estar no Templo da Poesia, ao Parque dos Poetas em Oeiras, mais ou menos pelas 9 da noite, para levantar a senha de admissão, uma vez que o auditório do Templo da Poesia tem lotação limitada. Ilimitada é a lotação do segundo andar do Templo da Poesia, onde no domingo, o dia em que entramos agora, começa logo às 10 da manhã, prolongando-se até às 6 da tarde, uma feira do livro exclusivamente dedicada a Fernando Pessoa. A oportunidade perfeita para, com preços bem mais acessíveis, prestar aquela que é, sem dúvida, a melhor homenagem que podemos fazer a Fernando Pessoa, ler a sua obra. Obras, então, de várias editoras, com preços de feira, para conferir também no âmbito deste Desassossego em Pessoa, que vai chegar a Oeiras a partir do próximo sábado. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O programa do Desassossego em Pessoa vai, no domingo, logo de manhã, voltar a trazer atenções para as famílias. Pais e filhos vão poder experimentar no auditório também do Templo da Poesia, a partir das 11 da manhã, um espetáculo com o cantor, músico e compositor português João Afonso, que canta poemas musicados por si, que Fernando Pessoa escreveu para crianças como, nomeadamente, os seus sobrinhos. Este espetáculo é composto de poemas diretamente infantis ou ligados a um universo que podemos aparentar ao infantil, como, por exemplo, o poema Pial, que Fernando Pessoa escreveu em 1930 para a sua namorada Ofélia. E é, por exemplo, essa uma das propostas para o espetáculo ao vivo de João Afonso, às 11 da manhã de domingo, dia 22, e aqui fica desde já um aperitivo, o poema Pial, justamente.
gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, deve metê-las dentro das pias, deve metê-las dentro das pias. Pia número 1 para quem mexe as orelhas em jejum. Pia número 2 para quem bebe de dois. Pia número 3 para quem espirra só meia vez. Pia número 4 para quem manda as ventas ao diabo. Pia número 5 para quem cobra chave do trinco. Toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, deve metê-las dentro das pias, deve metê-las dentro das pias. Pia número 6 para quem se penteia com bolos de leite. Pia número 7 para quem canta até que o telhado derrete. Pia número 8 para quem parte nozes quando é afoito. Pia número 9 para quem se parece com uma cor. Pia número 10 para quem cola selos nas unhas dos pés. Toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, deve metê-las dentro das pias, deve metê-las dentro das pias. E como as mãos já não estão frias, e como as mãos já não estão frias, tampa nas pias, tampa nas pias. Toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente frias, toda a gente frias, toda a gente, toda a gente frias. Ora, aí ficou então esta atuação ao vivo de João Afonso com a interpretação do seu poema Pial, a carta que Fernando Pessoa escreveu em viagem de regresso do Alentejo para Lisboa em 1930 e à qual anexou este poema Pial para divertir a sua namorada Ofélia. Outras canções, e o formato deste espetáculo é acústico, outras canções em programa serão, por exemplo, Liberdade e O Comboio Descendente. Alguns dos poemas infantis ou aparentadamente infantis mais conhecidos do universo pessoano. E é um espetáculo, na verdade, que se destina a um público dos 8 aos 80. Já vi crianças vibrarem com a interpretação de João Afonso em ateliês infantis e juvenis e também já vi gente como o veterano professor Eduardo Lourenço a ouvir com entusiasmo balançante estas canções de João Afonso. Mais um dos itens a não perder no Desassossego em Pessoa, que vai invadir o Eiras e o Templo da Poesia no Parque dos Poetas ao longo de 3 dias, a partir do próximo sábado e até segunda-feira. Mas neste domingo,
começa de manhã às 11 com o espetáculo de João Afonso. Vamos ter também de tarde o regresso de André Mariano. Vão estar em exposição as peças criadas por pais e filhos na véspera, com a orientação do jovem artista plástico, e no terraço do templo, entre as 3 e as 6 da tarde, é a vez de André Mariano, ele próprio, mostrar como se pinta Fernando Pessoa com os dedos, realizando ao vivo uma performance na qual pintará então com as suas mãos e sem o auxílio de pincéis ou outros instrumentos de pintura, um rosto de Fernando Pessoa. E nesta performance, que poderá ser acompanhada pelos visitantes do templo, André Mariano será acompanhado por músicos ao longo das suas 3 horas de trabalho. A performance acontecerá também noutros espaços em área aberta do Templo da Poesia ao Parque dos Poetas, e um deles, também para acontecer entre as 3 e as 6 da tarde, é a performance Palavras ao Vento. Literalmente. Não o temos aqui, mas nessa performance um megafone vai ser disponibilizado para todos os visitantes do Templo da Poesia, para que possam ler textos selecionados ligados à temática do desassossego e à prosa e à poesia de Fernando Pessoa. Quem nunca esteve numa manifestação e sempre quis estar, de preferência até num ambiente mais controlado e literário, vai ter então a oportunidade de, através do Palavras ao Vento, deixar em costa abaixo, a caminho do Tejo, as palavras de Fernando Pessoa, ortónimo e heterónimos, nesta performance que vai certamente animar o Templo da Poesia entre as 3 e as 6 da tarde. Sempre recordo, com entrada livre. Ora, e falando em leituras, mas num cenário mais controlado, no segundo andar do Templo da Poesia, o mesmo onde estará a decorrer a Feira do Livro, há a iniciativa, bem apropriadamente na Sala Pessoa do Templo da Poesia, a iniciativa Dar Voz ao Desassossego, porque ler é também uma experiência coletiva e toda a gente fica assim convidada para ler em voz alta trechos do livro do Desassossego numa acolhedora reunião dentro da Sala Pessoa, acompanhada de chá e bolachas. Aliás, os participantes levarão para casa um pacote das clássicas bolachas Onildas com o rosto gravado de Fernando Pessoa. Umas bolachas que podem há muito ser encontradas e apreciadas nos melhores pontos de venda, como recordação para os corajosos que decidirem inscrever-se para participar nesta sessão de leituras públicas numa Sala Pessoa completamente reconfigurada para tornar ainda mais agradável esta partilha dos trechos que Fernando Pessoa escreveu para o livro do Desassossego. O livro do Desassossego, como vos dizia até há pouco, a propósito da estreia da peça Transição, é hoje essencialmente conhecido como uma obra do semi-heterónimo Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, a trabalhar e a viver na Rua dos Douradores, sem muita vontade de dali sair, porque todo o mundo e todo o universo se encontravam no seu imaginário privilegiado, mas o livro do Desassossego é o sabemos-lo hoje, uma obra de Fernando Pessoa e três das suas personagens fictícias. Vicente Guedes, o Barão de Teive e, apenas no final, herdando os textos dos seus 2 antecessores, o mundialmente conhecido Bernardo Soares.
Ora, desde 1982, o ano da primeira edição portuguesa do livro do Desassossego, pela clássica editora Ática, os trechos de todo este universo pessoano e dos autores identificados foram sendo sempre agrupados aleatoriamente, de acordo com as escolhas de cada editor, mas sempre debaixo da assinatura de Bernardo Soares, quando, na realidade, o livro do Desassossego são 3. Os livros de Vicente Guedes, lá está, o Barão de Teive e Bernardo Soares. Ora, a única investigadora pessoana que até hoje decidiu autonomizar os livros do Desassossego de cada uma destas 3 personagens foi Teresa Rita Lopes, a mundialmente reputada investigadora pessoana, que vai ser minha convidada ao final da tarde de domingo, às 6 da tarde, para uma conversa justamente sobre o seu Livros do Desassossego. No meio desta conversa vamos ter a presença de uma convidada muito especial, mas para já, só para abrir o apetite em relação a esta conversa que terei com a professora Teresa Rita Lopes, aí fica um pequeno lamiré, uma entrevista, retalhos de uma entrevista feita promocionalmente pela editora por ocasião do lançamento deste Livros do Desassossego. Foi o livro da vida de Pessoa. O livro do Desassossego foi objeto já de várias edições. Qual é a inovação desta edição? É que eu rejeito esse princípio, ou melhor, essa opinião de outros editores, muito particularmente a do meu amigo Richard Zenit, de que o livro de Desassossego é o tal baralho de cartas que cada um pode dar, distribuir a seu belo prazer. Não é verdade. Temos que lhe dar a estrutura que o Pessoa fez sempre questão de introduzir em todos os seus livros. E os autores do livro de Desassossego também são 3. Aquilo são 3 autores perfeitamente individualizados, com biografias e estilos próprios. Portanto, não os podemos misturar, como têm sido misturados até agora pelos editores que se têm consagrado ao dito livro. Pessoa cultivava ao mesmo tempo não só vários heterónimos, não é? Que são várias maneiras de ser, mas também várias estéticas, paralelamente. A pessoa exprime-se profundamente na pessoa de outros, e desses 3 muito particularmente, não é? O que me permite identificar se aquilo é do Vicente Guedes ou do Bernardo Soares. Com o Barão de Teive não há dúvidas, não é? São as datas e o estilo, claro. Mas as datas ainda mais que o estilo, porque, claro, o Pessoa é um só. Até 1920 ele escreve sob o nome de Vicente Guedes. Vai ser assim um semi-heterónimo, vai ser o Vicente Guedes. Então, escreve uns textos esses muito interessantes, escreve-lhe a biografia, a apresentação. Ele, autor, apresenta o Vicente Guedes. Não é? Ora bem, o Vicente Guedes que ele criou era, como ele, um aristocrata falido, sem dinheiro, que era obrigado a ganhar a vida como empregado de escritório. Depois, há um hiato, ele cala-se. Mário Sá Carneiro morre, leva várias... Só em 1928, há 8 anos de hiato, no livro do Desassossego, é que aparece o Barão de Teive a escrever, antes de se matar, como ele diz, tinha decidido matar-se. Então escreve-se, escreve a sua vida, escreve quem é, autodiagnostica-se e resolve. É uma escrita, não se pode comparar minimamente com a dos outros, extremamente minimalista, como hoje diríamos, em que ele reduz tudo ao mínimo, inclusive reduz a sua obra, que é a obra de uma vida, ao mínimo, queima tudo o que lhe pareceu acessório e deixa só aquilo que ele considera o seu testamento. Ele mata o Barão de Teive e em 1929 aparece o Bernardo Soares, que também já existia, a fazer contos, era um prosador, sempre foi um prosador. Sim, também fez uns poemas, mas que a pessoa dizia, são maus.
mas ficaram lá. E começa a escrever o grande livro do Desassossego, o terceiro, em 1929. Essa primeira personagem, Vicente Guedes, não pode ser confundido de forma nenhuma com o Bernardo Soares, que era um homem extremamente humilde, e o estilo ainda menos, não é? Porque o estilo pós-simbolista, como eu disse, arrebicado, ainda arrebicado, do Vicente Guedes não é comparável ao estilo do Bernardo Soares. Esse extremamente moderno, seguindo na pegada do Álvaro de Campos, com que ele tem muitas afinidades. Portanto, é um estilo que choca, que procura devassar, explorar o tal abismo da alma humana. Ele chama-lhe mesmo as alforjas da alma, não é? E que usa e que denuncia o que a alma, o que o interior de cada um tem de sórdido, de inconfessável. Não? O meu problema em relação a essas anteriores edições não é especialmente o da leitura dos textos, porque isso, mais palavra mal lida, ou inclusive a gente também nunca pode ter a certeza. Eu digo lá, sei lá, eu própria, se reler isto daqui a uns tempos, sou capaz de me dar de opinião em relação a uma determinada palavra, que aquilo, por vezes, é pura adivinhação, não é? O meu problema é o da estrutura do livro. Isso aí é que eu tenho a certeza que não arredarei pé da estrutura que lhe introduzi. Para já, o separar perfeitamente as três diferentes personagens que desfilam naquele palco que é o livro do Desassossego. Uma delas nunca lá foi incluída, que é o Barão de Teivo, e não tenho a mínima dúvida, nem podemos ter, foi a pessoa que o arrumou, juntamente com os outros manuscritos do livro do Desassossego, não podemos duvidar disso. E depois são as diferentes individualidades que cada um representa e os diferentes estilos através dos quais cada um se exprime. Ora, aí ficou um cheirinho, entre aspas, daquela que será a minha conversa com a professora Teresa Rita Lopes sobre os livros do Desassossego, no domingo 22, às 6 da tarde, no auditório do Templo da Poesia, ao Parque dos Poetas em Oeiras, no âmbito da iniciativa Desassossego em Pessoa, que a Câmara Municipal de Oeiras vai levar a cabo nos próximos dias 21, 22 e 23. Estamos a percorrer o programa e sobre a conversa da professora Teresa Rita Lopes a propósito da identificação e segmentação dos três autores do livro do Desassossego, Vicente Guedes primeiro, o Barão de Teivo depois e Bernardo Soares finalmente, decidi convidar uma das maiores atrizes portuguesas e uma declamadora de exceção, a atriz Susana Borges. Vai juntar-se a esta conversa, pontuando-a com as suas leituras. Primeiro, a leitura do prefácio do livro do Desassossego e depois um texto de cada uma das três personagens que assinaram conteúdos para a obra. Lá está, Vicente Guedes, o Barão de Teivo e Bernardo Soares ganharão vida em palco através da leitura de Susana Borges para a conversa que teremos para apresentar com a professora Teresa Rita Lopes. No domingo, dia 22 de abril, no auditório do Templo da Poesia, às 6 da tarde. A lotação é limitada à capacidade do auditório, portanto, já sabem, convém chegar um pouco mais cedo, uma meia hora, para garantirem as vossas senhas de admissão, uma vez que todo o evento, todas as atividades do evento terão entrada livre e serão certamente bastante participadas. Ora, e com esta conversa com a professora Teresa Rita Lopes e a participação especial de Susana Borges, encerrar-se-á o programa de domingo, dia 22 de abril, e ficamos então com mais um dia de Desassossego em Pessoa, em Oeiras, e esse dia será o 23 de abril, segunda-feira, o Dia Mundial
do livro. Um dia perfeito para fazermos as conversas do desassossego. Convidei a cantora Mafalda Arnaud, a conceituada atriz Maria do Céu Guerra e o jovem cineasta Henrique Câmara Pina, que abrirá as hostilidades, por assim dizer, nesta segunda-feira, 23 de abril, no auditório do Templo da Poesia, uma vez mais, quando forem 9h30 da noite. E outra vez, recordo, como a lotação do auditório é limitada, convém chegar um pouco mais cedo para garantir o vosso lugar. Henrique Câmara Pina será o responsável pelo início da nossa conversa, uma vez que é sua uma surpreendente e ultramarcante curta-metragem baseada num dos mais clássicos poemas de Álvaro de Campos, Lisbon Revisited. É uma curta-metragem que teremos a oportunidade de ver para início de conversa, e uma curta-metragem não se reproduz em rádio, portanto guardamos a surpresa com este trabalho de Henrique Câmara Pina, que estará connosco à conversa. O mote para a minha sessão com Henrique Câmara Pina, Mafalda Arnaud e Maria do Céu Guerra será, na prática, uma conversa à volta do seguinte desafio: porque é que, tantos anos depois, Fernando Pessoa ainda nos desassossega e parece que nunca deixará de o fazer, como mostram as evidências mundo fora, com cada vez mais traduções nas línguas mais fora da caixa que possam imaginar-se. E esta conversa terminará com um período de perguntas em que abriremos antena, por assim dizer, à nossa assistência, e a nossa assistência poderá até ser convocada a fazer um papel muito interessante. É outra das surpresas que temos em agenda, mas que para já ficará por ser revelada. E sobre estas conversas do desassossego, na segunda-feira, dia 23 de abril, às 9h30 da noite, no auditório do Templo da Poesia em Oeiras, nada como ouvir, desde já, um pouco do extensíssimo trabalho que Mafalda Arnaud tem feito à volta de Fernando Pessoa. Este é apenas um excerto daquilo que podemos ouvir da artista, nomeadamente na coletânea Fernando Pessoa, o fado e a guitarra portuguesa, onde Mafalda Arnaud participou com um poema pessoano convertido num fado, onde entrou um intruso muito desejável: o piano. Porque verdadeiramente não sei se estou triste ou não. Porque verdadeiramente não sei se estou triste ou não. Esta ideia de chuva e desta tristeza também que estava neste poema tinha que me levar para qualquer coisa próxima do fado menor. Andávamos ali a rondar, não é exatamente um fado menor, nem nos ocorreria dizer isso, mas é inspirado claramente nisso. E para mim tem muito de Pessoa. É um bocadinho esta imagem que eu guardo dele. Para já, uma chuva constante de inspiração, uma chuva de emoção também, que ele conseguia reservar para as palavras, porque, pelo visto, enquanto pessoa, era realmente alguém muito contido e muito resguardado e muito reservado, e de repente esta explosão de emoção e de beleza e de gênio naquilo que escrevia. Portanto, para mim é uma honra também poder cantar qualquer coisa dele.
E tantas foram as coisas dele que Mafalda Arnaud já cantou, desde a sua própria carreira solo, como também colaborações, nomeadamente com artistas internacionais, como os galegos Milhadoiro ou o italiano Mariano Deida. Mafalda Arnaud será, assim, sem dúvida, um contributo precioso para a nossa conversa. Quanto a Maria do Céu Guerra, é uma atriz que dispensa apresentações, está no coração de todos os portugueses e também no coração dos verdadeiros admiradores de Fernando Pessoa, um escritor cujo património ela já trabalha há décadas, desde o teatro ao cinema, passando até pelos registros áudio, como uma gravação que fez para a empresa Boca. É uma gravação que pode ser adquirida nomeadamente no site www.boca.pt, que esta editora, bem como a atriz, amavelmente nos cederam para transmissão. O texto em que Maria do Céu Guerra se transfigurou na personagem fictícia Maria José, a Carta da Corcunda para o Serralheiro. A primeira e única vez que literariamente Fernando Pessoa se fez mulher. Boca, palavras que alimentam, apresenta A Carta da Corcunda para o Serralheiro, um texto de Maria José, lido por Maria do Céu Guerra. Senhor António, o senhor nunca há de ver esta carta. Nem eu a hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe, ainda que o senhor o não saiba. Porque se não escrevo, abafo. O senhor não sabe quem eu sou. Isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tem-me visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque o espero a chegar e sei a hora a que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Eu sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga alta, loura e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque eu não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si. E tenho pena de não ser outra mulher com outro corpo e outro feitio e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o senhor não me dê razão de nada. Mas eu estimava conhecê-lo de falar. O senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença e eu estou-lhe agradecida sem que o senhor o saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim. E também tenho o direito de chorar, que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez. Mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si. Mas tenho medo que, se o senhor soubesse, não se importasse de nada. E eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo, antes de saber qualquer coisa que eu mesma não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre se riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente e nunca tive alma por causa da doença para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que eu cheguei a ter tanta idade e doente e sem ninguém que tivesse pena de mim, a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói, não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a sua vida com a sua amiga, porque como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos, que nem vida tenho. Gostava de saber tudo. Desculpe eu escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto. E mesmo que lesse, nem sabia que era consigo. E não ligava importância em qualquer caso.
mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela. E ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós. Porque tudo isso é natural e é família. E o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às avessas como eu sou, como eu já ouvi dizer. Houve um dia em que o senhor vinha para a oficina e um gato se pegou à pancada com um cão aqui de frente da janela e todos estivemos a ver. E o senhor parou ao pé do Manel das Barbas, na esquina do barbeiro, e depois olhou para mim, para a janela, e viu-me a rir, e riu também para mim, e essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo. Por assim dizer, que isso nunca poderia eu esperar. Tantas vezes o senhor não imagina. Andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua quando o senhor passasse. E eu pudesse outra vez ver o senhor a ver. E talvez olhasse para mim e eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim. E até tenho que estar em cima de um estrado para poder estar à altura da janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe e estou sempre a pensar noutra coisa. Tanto que quando me perguntam como era aquela saia ou quem é que estava no retrato onde está a rainha de Inglaterra, eu às vezes me envergonho de não saber. Porque estive a ver coisas que não podem ser e que eu não posso deixar que me entrem na cabeça e que me deem alegria para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam e acham que eu sou tonta. Mas não me julgam parva. Ninguém julga isso. E eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar porque é que eu estive distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao domingo com o fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia, que estava lindo. E eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o senhor não fosse ter com ela, mas com outra qualquer. Porque eu não pensei senão em si. E foi por isso que invejei toda a gente. O que eu não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer. E assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa, e eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter que me aceitar, que o senhor não imagina. Eu às vezes dá-me um desespero como se me pudesse atirar da janela abaixo. Mas eu que figura teria a cair da janela? Até quem me visse a cair ria. E a janela é tão baixa que eu nem morreria. Mas era ainda mais maçada para os outros. E estou a ver-me na rua como uma macaca, com as pernas à vela e a corcunda a sair pela blusa, e toda a gente a querer ter pena, mas a ter nojo ao mesmo tempo, ou a rir se calhasse, porque a gente é como é e não como tinha vontade de ser. O senhor que anda de um lado para o outro não sabe qual é o peso da gente não ser ninguém. Eu estou à janela todo o dia e vejo toda a gente a passar de um lado para o outro e ter um modo de vida e gozar e falar a esta e àquela. E parece que sou um vaso com uma planta murcha que ficou aqui à janela por tirar de lá. O senhor não pode imaginar, porque é bonito e tem saúde, o que é a gente ter nascido e não ser gente. E ver nos jornais o que as pessoas fazem, e uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras, e outros estão na vida da sociedade e casam e têm batizados e estão doentes e fazem-lhes operações os mesmos médicos, e outros partem para as suas casas aqui e ali, e outros roubam e outros queixam-se, e uns fazem grandes crimes, e há artigos assinados por outros, e retratos e anúncios com os nomes dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro.
E tudo isto o senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu, que ficou no parapeito da janela de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água. Se o senhor soubesse isto tudo, era capaz de vez em quando de me dizer adeus da rua. E eu gostava de se lhe poder pedir isso. Porque o senhor não imagina. Eu talvez não vivesse mais. Que pouco é o que tenho que viver. Mas eu ia mais feliz lá para onde se vai, se soubesse que o senhor me dava os bons dias. Por acaso. A Margarida Costureira diz que lhe falou uma vez. Que lhe falou torto, porque o senhor se meteu com ela na rua aqui ao lado. E essa vez é que eu senti inveja a valer. Eu confesso, porque não lhe quero mentir, senti inveja, porque meter-se alguém connosco é a gente ser mulher. Eu não sou mulher nem homem, porque ninguém acha que eu sou nada, a não ser uma espécie de gente que está para aqui a encher o vão da janela e a aborrecer tudo o que me vê, valha-me Deus. O António é o mesmo nome que o seu, mas que diferença. O António da oficina de automóveis. Disse uma vez ao meu pai que toda a gente devia produzir qualquer coisa, que sem isso não há direito a viver, que quem não trabalha não come e não há direito a haver quem não trabalhe. E eu pensei, que faço eu num mundo que não faço nada se não estar à janela, com toda a gente a mexer-se de um lado para o outro sem ser paralítica e tendo maneira de encontrar as pessoas de quem gosta. E depois poderia produzir à vontade o que fosse preciso, porque tinha gosto para isso. Adeus, Sr. António. Eu não tenho senão dias de vida. E escrevo esta carta só para aguardar no peito, como se fosse uma carta que o senhor me escrevesse em vez de ser eu a escrever assim. Eu desejo que o senhor tenha todas as felicidades que possa desejar e que nunca saiba de mim para não rir, porque eu sei que não posso esperar mais. Eu amo o senhor com toda a minha alma e toda a minha vida. Aí tem. Estou a chorar. Maria José. Ora, a interpretação de Maria do Céu Guerra, uma das tantas e tantas vezes que a referencial atriz abordou o universo pessoano. Vão ser companhias preciosas para a conversa, as conversas do Desassossego, que vou ter então com Maria do Céu Guerra, Mafalda Ardô e Henrique Câmara Pina, no dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro, às 9h30 da noite, no auditório do Templo da Poesia, ao Parque dos Poetas em Oeiras, com entrada livre, como aliás todas as atividades do quase festival Desassossego em Pessoa, que vai desassossegar Oeiras e tudo à volta a partir deste sábado, dia 21, no Templo da Poesia, recordo, ao Parque dos Poetas, com entrada livre. Workshops, a palestra da professora Teresa Rita Lopes, com a participação especial da atriz Susana Borges, as conversas do Desassossego, uma feira do livro, uma sessão de leituras públicas na Sala Pessoa, os ateliês de artes plásticas com Andréa Mariano, na Sala Camões primeiro, e isto no sábado. Depois, no domingo, a sua performance de pintura de Fernando Pessoa, ao vivo e apenas com os dedos, o concerto de poemas infantis de Fernando Pessoa de João Afonso, às 11 da manhã de domingo, dia 22, e no sábado, dia 21, a peça de teatro Transição, o encontro imaginário de Vicente Guedes, protagonizado pelo ator Adérito Lopes, e Bernardo Soares, protagonizado pelo ator Ruben Garcia. As atividades do Desassossego em Pessoa
em Oeiras estão já naturalmente disponíveis no site do município, www.cm-oeiras.pt, e também no Facebook, na página Município de Oeiras. São 3 dias de celebração de Fernando Pessoa, a que tive a honra de poder aceder para colaborar na programação por convite do município de Oeiras e da equipa de produção do Templo da Poesia. Vamos todos dar o nosso melhor para homenagear Fernando Pessoa e para receber-vos. Não deixem de passar por lá, pelo Templo da Poesia ao Parque dos Poetas em Oeiras, até porque há poesia no ar e são 3 dias para celebrar a vida e obra do mais universal dos escritores da língua portuguesa, com entrada livre. É assim fechado o tempo para o nosso programa desta semana. Fernando Pessoa para todas as pessoas, um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Venham também a partir de 21 e também 22 e 23 de abril até Oeiras, não só ouvi-lo como também senti-lo. E para as despedidas deixo uma voz brasileira, já que todo este festival é também um abraço atlântico entre Portugal e o Brasil, também com a inclusão do projeto Paginário. Deixo-vos com uma ligação ao outro lado do Atlântico e a voz de Olivia Byington a cantar justamente um excerto do livro do Desassossego. Adeus, fiquem bem, até para a semana. Lá vos espero no Templo da Poesia, ao Parque dos Poetas em Oeiras, este fim de semana. Lento no luar lá fora, na noite lenta, o vento agita coisas que fazem sombra a mexer. Não é talvez senão a roupa que deixaram estendida no andar mais alto, mas a sombra em si não conhece camisas e flutua, impalpável num acordo